Davis goes left. Davis gets a block. Davis has another block. Chris Davis. No flags. Touchdown. Auburn. Fala, seus especialistas! Tá começando mais um No Flags. Aqui a gente expulsa as zebras e se você torce pra alguma franquia na NFL, a gente pode acabar te ofendendo. Eu sou o Paulo Ricardo e chegamos na semana 2 da NFL. Chegamos nessa querida semana 2, onde teve a estreia do futuro Hall da Fama, futuro vencedor do Super Bowl, Justin Herbert, o mito. Infelizmente perdeu pro outro mito, Mahomes. Mas tá tudo certo. E comigo hoje, pra falar um pouco dessa semana 2, tá o Alan, lá do Endzone 5-1. Fala aí, Alan, tranquilo? Tranquilo não, né? Tô aqui com meu coração quebrado, igual o time inteiro do 49ers. Só minha caneca nova aqui pra me aquecer um pouquinho. Tá difícil pra vocês, hein, cara? Bem difícil. E também tá comigo aqui o Glaucio Lima, o criador das maravilhosas camisas do No Flags, das canecas aí, que o Alan já falou. Como é que você tá, Glaucio? Tranquilo? Puro dor e sofrimento no coração também, porque... Senhor amado, quebrou tudo lá em Santa Clara, pelo amor de Deus. Alguém estava nós. Como pode, né, cara? Como eu falei lá no grupo do No Flags, a liga inteira virou Chargers, tá algo incrível esse ano. Especialmente o nosso time, né, Alan? Tá complicado. Quebrou literalmente tudo que tinha que quebrar lá, né? Até a máquina de raio-x lá deu problema. Até o avião quebra, pô. Mas é isso, cara. Antes da gente dar uma passada do que aconteceu na semana, eu queria chamar a atenção da galera para algumas coisas. A primeira é que o No Flags abriu algumas vagas para trabalhar com mídias sociais. No caso, a gente abriu para Instagram e Twitter. E para Instagram a gente já preencheu a vaga. O Bruno tá lá, já começou a produzir coisa no Instagram diferente. Algumas coisas bem legais saindo por lá. Então vale a pena, se você ainda não segue o No Flags lá no Instagram, dá um pulo lá. E se você gosta de Twitter, se você gosta de fazer interação de Twitter, tem ideias de como produzir conteúdo específico para Twitter, você pode entrar em contato com a gente lá no Twitter mesmo, @noflags, ou em qualquer outra plataforma que a gente tem aí de contato. Além disso, as camisetas do No Flags, camisas, canecas, lá na loja da Montink, montink.com/noflags, tá lá, as estampas são maravilhosas. Eu tô aqui com uma camisa do touchdown do Chris Davis, essa camisa maravilhosa que chegou. Alan também tá com a canecona do 49ers, Fast and Furious, tá bonita pra caramba. Tem camisa do Patriots, que tá legal, do Evil Empire, se você é fã do Patriots e de Star Wars. Se é fã do Patriots, perdeu um pouco meu respeito, mas Star Wars voltou um pouco do respeito. Tem camisa do Bears, que tá muito bonita, Monsters of Midway. Tem camisas do Jimmy Garoppolo. E... que mais? A do Garoppolo ainda vai voltar. Ela ainda não voltou? A gente tá fazendo a repaginada nela, ela vai voltar. Tem a do Mahomes. Do Mahomes. Vai voltar com a versão 2.0, vai voltar. Vai voltar com uma abraçadeira no joelho, assim, alguma coisa. Vai voltar com uma perna só, coitado. Tá com um tornozelo só, ela vai voltar. E tá pra sair também aí, ó. Tá pra sair, pessoal do Houston, tá pra sair uma especialzinha. E do Green Bay também, vai ficar sensacional. Olha lá, tem um amigo meu aí que já perguntou quando que sai do Green Bay já. Já tá no forno já. É isso aí. E também nós temos lá no YouTube os quadros que estão saindo durante a temporada. Também do Glaucio aí tá saindo Broken Dreams, que é uma série de vídeos que fala sobre jogadores que tiveram a carreira encurtada por lesões.
ou lesões que marcaram a carreira de jogadores aí, porque eu já ouvi falar que talvez venha alguns jogadores que ainda não perderam a carreira, né, Glaucio? Ainda. Aí na listagem também já pra acontecer. Mas, vai zicar os caras, hein, Glaucio? Pô. Por favor, né? Cara, sem brincadeira. Essa última que eu editei agora, fui procurar e tal, a história do cara é um lutador pra caramba e tava ascendendo na carreira, vindo da Juco, assim, tipo, tava indo super bem no Bears e uma lesão estragou a carreira do cara. Pô, é triste pra caramba a história, vale a pena conferir lá. Legal mesmo. E os Cover One, que são as séries que tá fazendo o Matheus e o Mário, também opinativas lá. Tá bem legal. Então dá uma conferida lá. E Vamos à Tape, do que o Alan participa, o Niners do Caos e todo o pessoal lá, Cisneiros, Matheus. Tá saindo no Twitter, normal, quinta-feira como aquecimento pro Thursday Night. E também no YouTube, com uma versão mais estendida, uma introdução, algumas informações extras. Essa semana o vídeo a semana que passou, né? A semana passada. O vídeo a parte que falava não, foi o... Foi Bengals e Browns. Isso, foi a história do Nick Chubb, né? Foi uma corrida do Nick Chubb e teve duas jogadas, né? Uma do Bengals e uma do Burrow, fazendo a mesma jogada, o Burrow no college, como que ele ia se adaptar no playbook dos Bengals. E aí, na versão para YouTube, saiu um pouco da história do Nick Chubb no college, as lesões que ele teve, como ele voltou, como ele conseguiu recuperar. Então, se você tá acostumado a ver só lá no Twitter, às vezes vale a pena você dar um pulo lá no YouTube, ver, tem algumas informaçõezinhas a mais, às vezes é legal. Se você já tá acostumado, já segue a gente lá no YouTube, pode assistir lá e curtir também. E também a Vivo disponibilizou pra gente pelo segundo ano seguido o NFL Game Pass completo, né? O NFL Game Pass, que é o sistema de streaming da NFL, onde você pode, além de acompanhar todos os jogos, você tem acesso a diversos conteúdos, como na NFL Network, programas como o Good Morning Football, que é um programa que a gente adora assistir, tem a Key Adams, que é a queridinha do No Flags aí, e também tem documentários e afins. Durante as transmissões você pode assistir só um jogo ou você pode assistir também o NFL Red Zone, que ele é um programa que fica passando ali durante os jogos, mostrando o que está acontecendo em cada jogo. Então, se tem um time na Red Zone, ele vai para aquele jogo. Se tem 3 times na Red Zone, ele vai para os 3 jogos dividindo a tela. Se teve turnover, ele mostra. Então ele fica sempre mostrando naquele horário que tem muitos jogos, ele fica mostrando o melhor de cada jogo. O que eu particularmente gosto muito de fazer, isso na versão de PC, eu até prefiro assistir aqui no PC, por isso, nesse horário que tem muitos jogos, eu boto um jogo que eu tô mais afim de assistir e uso a versão de assistir ele junto com o Red Zone. Então o Red Zone fica pequeno no canto da tela e o jogo passando. E eu fico batendo o olho lá no Red Zone. Quando eu vejo que aconteceu alguma coisa interessante, você clica lá no Red Zone, ele automaticamente já troca pro Red Zone, você vê a jogada e aí você volta pro jogo. É realmente um negócio bem legal assim para você que gosta de estar acompanhando tudo. Acabou a rodada. Normalmente 2 ou 3 dias depois eles disponibilizam a versão condensada para você assistir, que é o jogo em 40 minutos, onde eles tiram todos os tempos, todos os cortes, todos os comerciais, cortam tudo e fazem uma versão condensada de 40 minutos do jogo. Ajuda bastante você a assistir o jogo mais rápido. E também lançam o All 22, que é as câmeras que você vê lá no Turma da Tape, aquelas câmeras bem por cima da jogada, onde você consegue ver os 22 jogadores no campo, qual é a formação, quais são as rotas corridas, o tipo de cobertura que rolou. E depois ele mostra ainda uma jogada lá atrás, no ângulo oposto, para você ver. É um ângulo bem legal de ver, você vê os gaps se formando, as rotas se desenvolvendo. É realmente bem legal para quem gosta de ir um pouco mais a fundo aí. E ajuda muito a gente aqui a produzir conteúdos mais legais para você. Então é muito bom. O problema do nosso Game Pass é que no Brasil ele era muito caro, né? É um produto aí relativamente, é um investimento que você tem que fazer, né? Relativamente caro ali. Não é todo mundo que podia fazer.
E a Vivo trouxe essa oportunidade agora para os clientes da Vivo de assistir o Game Pass, de ter o Game Pass por R$ 29,90 por mês, o que já é um valor bem mais acessível, é o preço aí que você paga em serviços de streaming normalmente. Para isso basta você ser cliente Vivo. Se você for pós-pago vai ser descontado na sua fatura, se você for pré-pago você tem que ter crédito para pagar os R$ 29,90 por mês. Basta você ter um número da Vivo que você pode assinar por esse preço. É sensacional a ferramenta. Se você é fã de NFL e tem essa possibilidade de assinar isso, cara, vale demais a pena e você não vai se arrepender. E a gente no Flag só tem a agradecer por mais um ano disponibilizando esse serviço pra gente, para que a gente possa trazer as melhores análises para vocês. Beleza? E é isso, né, Alan? Além disso, hoje no meio do podcast, depois do primeiro bloco, vai ter um pouquinho de college football lá com a Gabi, da turma da Tape lá. Ela vai falar um pouco sobre como tá o college, então vale a pena também ouvir lá no meio. Eu faço a introdução de novo lá para vocês curtirem. Fechou? Vamos logo para falar de alguns assuntos dessa rodada da semana 2 na NFL. E para começar, Alan, eu acho que dá pra gente falar um pouco de uma história que começou aí quando veio os opt-outs e o Patriots começou a perder jogador atrás de jogador, e algumas pessoas já começaram a falar que o Belichick ia tancar, que, né, que o Patriots estava tentando jogar jogador fora para ter só derrota. E aí na primeira semana a gente vê o Ken Newton correndo com a bola como se não houvesse amanhã, carregando o Patriots para uma vitória. Carregando não, porque a defesa é muito boa, né? Mas ajudando o Patriots a conquistar uma boa vitória. E aí muita gente falou, não, realmente, o Ken Newton saudável corre muito, ele vai correr muito com a bola, mas se continuar correndo desse jeito não vai ficar saudável. E aí vem na semana 2 contra o Seattle, que é um time bem forte, e faz um jogo extremamente competitivo, chega perto de ganhar um jogo ali, chega literalmente a uma jarda de novo, né? De novo. Revanche. E um jogo que ele não correu tanto com a bola, ele mais passou a bola, passes firmes no meio do campo, aqueles bullet pass bonitos que ele faz. E aí fica essa dúvida. O Ken Newton, saudável como ele tá, na mão de um coordenador ofensivo que parece bem criativo, até onde ele pode levar esse time que parece tão sem qualidade no ataque, pelo menos, né, do Patriots? Bom, a gente teve umas discussões até já no passado, aí durante a off-season, sobre as táticas do Belichick, né? Muita gente achando que era manobras do imperador do mal. Eu nunca fui um que comprei essa ideia de que era tudo meio planejado. Eu acho que os opt-outs aconteceram. Talvez não tenha tido um esforço grande de convencer os jogadores a ficarem, mas também é uma decisão que é pessoal, né? E eu também não acho que eles perderam tanta coisa assim, né? Perderam mais na defesa, né? Perderam o linebacker e o safety, são duas posições que são importantes no esquema do Belichick e são jogadores bons, né? Mas acho que eles perderam muito mais até na off-season, né? Com free agents que saíram da defesa. E nesse aspecto a gente já esperava que ia ter uma queda razoável do nível da defesa, que é uma coisa normal até no Patriots, né? Toda hora o Belichick tá tendo que mudar, reformular o elenco, porque eles estão sempre, como é contender, né? Estão sempre meio apertados em relação ao cap. Agora com a saída do Brady é a primeira vez que isso vai mudar um pouco de configuração. Eu já tô acostumado a ver a defesa dos Patriots começar meio capenga, meio mal, o Belichick vai ajustando, vai explicando o que ele quer, e quando chega no final da temporada regular, a defesa tá voando. Então, isso que a gente viu domingo contra os Seahawks, que a defesa tomou bode tudo quanto é lado, não é o que eu acho que vai acontecer até o final da temporada, né? E também eles não vão jogar contra o Russell Wilson toda semana. Mas falando do ataque, né, que é a sua pergunta principal, eu acho que o ataque, na verdade, está melhor do que estava ano passado. Só no Edelman estar saudável já é uma diferença brutal, né, na qualidade do corpo de recebedores. E o Tom Brady tem as suas limitações físicas, né, até pela idade.
E o Ken Newton traz uma dimensão pro jogo que o Tom Brady, obviamente, nunca teve, que é a questão do dual threat, né? De poder correr com a bola e não só correr com a bola, mas ele é um corredor diferente, né? Ele não é um Lamar Jackson, um Kaepernick, nem um Josh Allen, ele é um tanque, né? Então, ele fez vários QB Power, né? Que a gente vê muito no college, porque no college, normalmente, o quarterback é o melhor atleta dos dois times, né? E quando chega na NFL, ele não é, ele é mais um. Só que o Ken Newton continua sendo o melhor atleta em campo, mesmo na NFL. Então é um tipo de jogada que os times não estão nem preparados para se defenderem direito, né? Então fez um estrago contra o time de Miami, e aí acho que se esperava que fosse acontecer a mesma coisa contra o Seattle, mas o Josh McDaniels, ele é, como você falou, muito criativo, e o coaching staff dos Patriots, ele é esperto, né? É um dos melhores que tem na NFL. Então, assim, contra os Dolphins, a linha defensiva e linebackers era uma deficiência do time. Então, bota a corrida nos caras e vamos passar o trator. Contra os Seahawks, acho que é um pouco diferente a história, né? O esquema do Pete Carroll é de vamos parar a corrida e a gente se vira lá atrás e tal. E aí eles foram com tudo para parar a corrida. E aí, beleza, os Patriots foram lá e aproveitaram os espaços por trás, né? Muito play action, muita bola no meio, muito passe, rota cruzada, narsim, que a gente já viu muitas vezes. Lamar Jackson faz muito isso, o Kaepernick fazia na época do 49ers, com o mesmo coordenador ofensivo, né? Se vai muita sede ao pote para parar a corrida, tem o buraco atrás e o pessoal aproveita. E além disso, então, a defesa do Seahawks tem dificuldade em gerar pressão só com os 4 homens da linha, né? Ele tem que ficar mandando blitz e ele aproveitou muito dessas blitz durante o jogo. Sim, a dificuldade é até uma boa vontade sua, né? É uma DL fraca, né? É uma DL relativamente fraca. Sim. Principalmente no pass rush, né? Isso, tem 2 bons linebackers ali atrás, né? Que param bem o jogo corrido. E tem um cara ali que puxa muito bem as blitz, né? Agora o Jamal Adams. Só que fica um lado sempre vai ficar deficiente, né? Com o Jamal Adams, eu acho que eles melhoram muito, né, contra o jogo corrido. Eles não estavam tão bem assim ano passado em relação a isso, mesmo sendo a filosofia do time, né? Mas agora a coisa muda de figura. A gente viu o que era a defesa do Jets ano passado contra a corrida, com a presença do Jamal Adams, né? Foi a segunda melhor, se eu não me engano, contra o jogo corrido ano passado. E a gente vai ver esse salto também na defesa de Seattle. Agora, o Ken Newton é um problema realmente esquemático para as defesas, né? Porque se você não vai com tudo para parar o jogo corrido, como ele é mais um running back, né? Ele pode fazer o papel de mais um running back, e um running back gigante, né? Que pode fazer corridas de formas que outros quarterbacks normalmente não fazem. O ataque sempre tem um jogador a mais ali nos esquemas, né? De bloqueio. E é difícil para a defesa parar as corridas, né? Então ele trabalha até com triple option ali, ele corre, ele passa, ele faz um read option, ele pode fazer um run pass option, tem muitas alternativas em cima da corrida dele. E aí se você vai com tudo para fechar, para parar, não, vamos mandar até a pia da cozinha para parar a corrida, fica o buraco lá atrás. E o Ken Newton tem alguns problemas de precisão na carreira dele em passes mais longos, mas na leitura da defesa, ele sempre foi excelente, sempre foi um dos melhores da NFL em leitura. Então, se você acha que vai pegar ele de surpresa, não vai, né? Então, tem que rezar para ele errar o passe. E o que a gente tem visto nesses primeiros 2 jogos é que ele está muito bem de precisão no passe, que até assim, bem acima do histórico dele. Então, se ele estiver saudável, se mantiver saudável como ele está agora, e com a melhoria que naturalmente, eu espero que o coaching staff dos Patriots consiga aos pouquinhos ir treinando os jogadores mais novos e elevando o nível, eu acho que o time pode chegar bem mais longe do que se esperava, bem mais, viu? Pois é, e nesse jogo, o que a gente normalmente vê times fazerem contra running backs corredores é entrar com uma defesa um pouco mais leve, né? Você entra com safeties, com pacotes de dime e afins. Só que contra o Ken Newton isso não funciona, né? Porque se o linebacker, se o safety leve vem pra cima dele, ele deita o safety na porrada, cara. Vai virar grama. Pois é muito difícil mesmo você se planejar contra esse ataque.
E a OL, que era um problema, e ainda perdeu jogadores também no opt-out, parece, assim, ainda não é uma grande OL, mas também não perdeu muito pra OL do ano passado, né? A OL do ano passado era meia boca, essa continua ali fazendo o trabalhinho dela. E eu acho que o esquema agora ajuda um pouco mais com o quarterback saindo do pocket, né, Glaucia? Assim, se você tem essa opção, esse receio da defesa de ir pra cima do cara demais, você vai dar tempo da OL trabalhar um pouquinho melhor, né? Então você tem aquele receio dos caras invadirem mesmo pra comer o QB de pocket, né? E ele não é um QB só de pocket, ele vai sair para correr. Se você der o mínimo espaço para ele, ele vai te castigar. Então, os caras meio que seguram um pouco e isso ajuda a OL a proteger, né? Então, agora na próxima semana, nessa semana que a gente vai entrar agora, semana 3, o Patriots enfrenta o Raiders. O Raiders já tem ali um pass rush mais forte e nesse jogo contra New Orleans, ele mostrou uma defesa interessante, né, Alan, o Raiders. A gente ainda não sabe, né, se a defesa que é interessante ou o ataque do New Orleans que parece que morreu, né? Porque as performances do Drew Brees nas 2 primeiras rodadas foram uma coisa assustadora. E a gente já viu isso acontecer antes com o Peyton Manning, né? Quando, de repente, de uma hora para outra, era um dos melhores quarterbacks da liga, mesmo pós-lesão, e né, começou o ano do nada. É maldade demais falar que sem meu Thomas eu não consigo? Teve esse aspecto também, mas mesmo contra o Tampa Bay, né, que o Michael Thomas estava jogando, foi feia a coisa, né? Se você olha lá, até ver o compacto lá, pegando pelo Game Pass, né? Você tem o de 40 minutos lá, dá para ver todas as jogadas. Quando você vê numa sequência, dá até um impacto que você assusta, fala, pô, quantas jogadas erradas, quantos passes que você não imaginaria que o Brees faria, sei lá, foi meio assustador. Então eu não sei se essa defesa dos Raiders é tão boa assim, né? Eles também tomaram um certo sufoquinho contra os Panthers, que não é nenhum espetáculo. Eu acho que se fosse os Patriots não estaria com tanto medo assim, não. Eu não vi tanta coisa assim nos Raiders que me deixasse preocupado. Eu concordo que a OL também até agora não provou nada, né? Porque o pass rush dos Dolphins e dos Seahawks até agora não mostrou o que veio. Dos Raiders tende a ser melhor, mas para mim os Patriots são favoritos. Tem o melhor QB, inclusive. E você falou do Peyton Manning, eu vim até conferir, 2013 ele foi o MVP, aquela recorde de touchdown, 5.400 jardas. 2 anos depois ele aposentou porque estava em pura decadência, né? Eu draftei ele no Fantasy em 2015, porque ele veio de 2 temporadas. Olha 2014, que história bizarra, né? Foi quase 5.000 jardas também, né? Ele teve 2 temporadas fantásticas. 2013 foi um dos melhores ataques da história da NFL, né? Em 2014 ele veio forte. Aí em 2015 eu nunca fui de draftar quarterback muito cedo. Só que eu tava numa maré que eu só pegava draga, né? Aí eu falei, não, esse ano eu vou investir no quarterback que é pra não ter perigo. Aí eu peguei o Peyton Manning. E aí acabei com a carreira do cara. Já sabemos o culpado pela maré de azar de São Francisco. Não draftei ninguém de São Francisco, que é lema. Mas é isso, né, cara? A defesa, como você disse, Alan, parece que ainda não clicou naquela defesa espetacular do ano passado. Mas é difícil pensar que o Belichick não vai fazer os ajustes. Não é uma... Veja, não é uma defesa ruim, de forma alguma, nesses 2 primeiros jogos. Mas ainda não é aquela defesa espetacular. Mas é irreal pensar que o Belichick não vai ajustar e achar o formato para essa defesa funcionar, né? E pensar que teve um plus também, que o Gilmore teve uma semana contra o Metcalf que ele teve o ano passado contra o Devante Parker, né? Igual no jogo do Dolphins, né? Então ele sofreu bastante, é um cara que deveria ser um dos pilares ali da defesa, ele sofreu bastante. Pode ter um pouquinho, né, ser relacionado a essa derrota. Realmente. Vamos passar para o outro time que a gente estava dando uma analisada, que é o time do ex-Patriots, Tom Brady, o Buccaneers, conseguiu sua primeira vitória agora contra o Carolina Panthers, o que
realmente não diz muito, porque o Panthers parece estar bem fraco. Se bem que ele deu trabalho pro Raiders, e o Raiders bateu o New Orleans, então tem que olhar, né, de forma diferente. Mas me pareceu bem fraco. Mas o Tom Brady em si, que no primeiro jogo parecia bem desconectado com os recebedores, não entendendo direito o esquema, parecia o esquema não tá tão adaptado para ele. As bolas dele não estavam chegando principalmente no Mike Evans, não era nem o alvo que ele estava buscando, e já nesse segundo jogo ele acionou demais o Mike Evans, e o jogo corrido também entrou muito bem. Leonard Fournette teve um jogo para mais de 100 jardas, e parece que agora a gente vai ver se realmente era o Carolina fraco ou se o Brady voltou, né, Alan? A defesa do Carolina ser fraca, eu não tenho muita dúvida, né? Então tem que fazer essa ressalva que a performance do ataque foi melhor, óbvio, porque também pegou um adversário mais fraco, né? Mas com certeza a conexão do Brady com o Evans já melhorou, até porque tem que lembrar que o Evans estava machucado na primeira semana, né? Então jogou meio baleado, né? Jogou meia bomba. Essa segunda semana ele estava sem o Godwin, né? Então também a tendência é melhorar. Teve alguns passes muito ruins do Brady na primeira semana. A gente nunca sabe exatamente o quanto foi o problema de mecânica do passe, né? O passe que foi ruim, ou se a leitura que não encaixou direito, o Brady pensou uma coisa, o receiver pensou outra. Mas nessa segunda semana isso aconteceu raramente, acho que mais na interceptação, e teve um outro passe que saiu um pouco fora de precisão, mas de resto eu achei a performance muito boa. Mesmo na semana 1 teve alguns passes do Brady muito bons, né? Passes difíceis, passes longos, né, em profundidade. Então, para quem diz que ele está com o braço acabou, que ele não tem mais condição, eu não consigo ver um quarterback que não tem mais condição fazer aqueles passes, né? O que talvez ele tenha dificuldade é de ter essa consistência de passes muito difíceis, um volume muito grande, e também ao longo da temporada, né? A temporada vai cobrando o seu preço, então o corpo que já não está 100%, né, com a idade, pode ser que na semana 16, 17 ele não esteja com a mesma qualidade que ele vai estar agora na semana 2, 3. Isso acho que é uma dúvida preocupante. Agora, que ele não tem a qualidade para fazer as jogadas que ele costuma fazer, eu não vejo isso. Acho que tem poucos passes que ele faria no passado que ele não faz hoje. E o que eu acho que assim, me chamou um pouco a atenção do que eu vi até agora, eu não estou gostando muito do esquema do Bruce Arians. Não é nem aquela história dele ser muito vertical, nada disso. É que, não sei, você vê o jogo dos Raiders contra o Saints, o Joe Gruden não é nada de inovador, né? Ele usa muito o West Coast tradicionalzão, tal, muito criticado até por não ser inovador. Mas, quantos passes que a gente não viu, né? Que ele esquematizou pro Derek Carr, só vai lá, entrega a bola, meu filho, faz o básico, né? Então, faz a bandeja do basquete. E no Brady não tem essas molezas, não. Então, tá faltando esquematizar um pouco de passes para ele um pouco mais fáceis, sabe? Para ele falar, vamos entrar em ritmo sem ter que toda hora converter uma terceira descida difícil, um passe apertado. A vida dele não tá tão fácil quanto poderia ser. Eu acho que o esquema não tá favorecendo, né? Com muito menos playmakers, né, o Raiders, porque tem cara bom pra caramba lá pra aproveitar. Você põe a bola na mão deles e eles vão fazer algo especial acontecer. Os dois tight ends são bons, os dois receivers são bons. Agora tem 2 running backs que também tem talento. O que droparam de passe do Brady nessa semana 2 foi uma festa, viu? Pelo amor de Deus. 2 touchdowns claros, uma puta passe dele que o cara dropou na end zone. Teve acho que uma terceira descida, o O.J. Howard, para variar, dropou também. Então, poderia ser muito melhor a performance se o pessoal não tivesse dropado bolas fáceis, né? Eles têm usado bastante jogo corrido, talvez mais do que seria razoável. Pode ser uma estratégia para poupar o Brady fisicamente pro resto da temporada, né? Então, vamos ver como é que vai evoluir. O esquema me deixou ainda um pouco preocupado, mas o Brady, eu gostei bastante do que eu vi. A gente pode jogar um pouquinho também de culpa na falta de pré-temporada para ajustar esses times dos recebedores, né? Por mais que você tenha o training camp e
e você tem os treinos particulares dos jogadores, né? Esse time, essa química que tem que ter contra eles demora um pouco para acontecer, né? O training camp também foi reduzido, né? É. Mas quem ainda não apareceu, Glaucio, é o Gronk, né, cara? Justo. O Gronkowski que voltou, a galera fez um barulho, mas... As pessoas tinham expectativa alta com ele, né? Pelo padrão que ele mantinha antigamente. Óbvio que algum tempo parado, menos massa muscular, você tá em outro ritmo, você tava de férias, né? Então você voltar assim, aí não ter uma pré-temporada adequada, não ter, sabe, os jogos de preparação, você volta fora de ritmo e não tá entregando ainda o que poderia, né? É o que eu ia falar, eu acho que as pessoas ignoram um pouco quanto um ano parado na vida de um atleta de alta performance faz de diferença fisicamente e de timing de bola, tempo, conexão, a velocidade do jogo. É só você fazer o comparativo de massa muscular dele, quando ele terminou, né, se aposentou, né, e alguns meses depois o pessoal até se assustou que, meu Deus, o cara tá muito magro. Mas se você não tem a quantidade de calorias que você ingere e todos os exercícios que você pratica, o corpo vai diminuir mesmo, é normal, sabe? E diminui muito rápido, sabe? Os caras comem muito e trabalham muito a parte física para manter, né, todo o padrão que eles têm. Então, qualquer período ali curto de tempo que eles tiram isso, o cara vai perder muita massa muscular, com isso perde velocidade, perde, né, altura no salto, perde tudo, né? Então. E cara, quem é fã de Hard Knocks aí, quando eles fizeram Hard Knocks lá atrás com o Houston Texans, eu acho que mostra o J.J. Watt tomando café da manhã, cara. Nossa, cara, eu acho que eu não como aquilo o dia inteiro. E eu não sou das pessoas menos comilonas, cara, mas eu não como aquilo o dia inteiro, cara, é um absurdo. Os caras se obrigam a consumir muita caloria porque eles gastam muita caloria, né, nas atividades e tudo mais. Eles precisam, né, disso. Então, para uma pessoa comum como a gente, assim, que a atividade diária nossa requer pouco consumo, a gente come um pouquinho. Comparado aos caras, os caras são os cavalos mesmo. Os caras comem muita coisa. O Alan, só pra não deixar passar em branco sobre o Brady, né, e o time de Tampa, a defesa, que era uma grande preocupação, parece ainda não ter achado o ajuste correto, né, cara? Ainda parece um problema ali a defesa de Tampa. O ano passado ainda se salvou por gerar muitas pressões, e esse ano aparentemente não tá conseguindo repetir tanto. Eu acho que eles até estão mais ou menos na mesma linha. É uma defesa até agora, do que eu vi, eles são meio 880, né? Eles têm conseguido gerar turnover, têm conseguido, às vezes, sacks no terceiro descida, mas eles também são vulneráveis. Então, não vai passar o trator, mas eles vão gerar oportunidade de big play para a defesa, né? Vai ter fumble, vai ter interceptação, vai ter sack que vai matar o drive. Então, agora, quanto ao longo da temporada, que tem muitos jogadores novos na secundária, né? Então, como o Glaucio falou, não teve training camp direito, não teve toda aquela preparação. Então, durante os jogos, né, que o pessoal os treinadores vão conseguir ajustando a posição do jogador. Falar, você errou aqui, tem que fazer assado e tal. Que para um jogador que é mais novo, isso é mais importante do que para um veterano. Então eu acho que eles tendem a pelo menos ter a oportunidade de melhorar ao longo da temporada. Mas mesmo que não melhore, se o ataque trabalhar direito, né, conseguir produzir bem, a defesa vai conseguir suportar pontualmente. Então é um drive que vai matar no momento importante, é uma turnover que vai gerar na hora que vai mudar o jogo, que na NFL atual é meio que o que você precisa, né? Acima disso é luxo, né? Então eu acho que eles têm esse potencial. Eu gosto muito do coordenador defensivo, ele fazia um trabalho muito bom em Arizona, como técnico nos Jets não deu certo, porque nada dá certo nos Jets, mas as defesas eram boas, né? Então, assim, o histórico dele como coordenador defensivo é muito bom,
E eu não apostaria contra essa defesa, não. Inclusive tá no meu Fantasy, fez 13 pontos, domingão, me garantiu a vitória e vamos em frente. Fantasy é uma maravilha, né? Mas os últimos 2 destaques que a gente não vai comentar tanto, mas eu queria deixar aqui a excelente partida do Josh Allen, de novo em Buffalo, né? A gente cantou a bola no começo da temporada. O Flags é o defensor o super-herói do nosso querido Josh Allen, o maior defensor do Josh Allen aí da NFL Brasil, né? E a gente cantou a bola que esse ano ele não tinha mais desculpa, né? Foi até no Raps lá, a gente deixou isso bem claro. Quem participou foi o Honesto Vitor, falou isso, que o Honesto é outro cara que gosta bastante do Josh Allen, falou, acabou a desculpa dele, agora ele tem que jogar. E 2 adversários fracos, a gente tem que deixar isso claro, Jets, né, e Miami, que não são 2 times de primeira linha, mas quando você joga contra times que não são de primeira linha, você vai e faz um bom jogo. Ele ainda tem os momentos de cãibra mental, né, de às vezes querer fazer um pouco mais do que precisa, mas a precisão tá lá, as leituras melhoraram bastante, principalmente a leitura para snap dele, que era inexistente, tá começando a aparecer, e é um time... E o garoto mostrou fibra, né? Aquela jogada dele contra os 2 defensores, botou os 2 no chão. Ele é raçudo. Desde o começo, ele é muito raçudo. Ele é até um pouco doido demais. Você fica esperando ele se machucar, né? Porque é meio doido, cara. Mas assim, interessante observar ele. Buffalo pega quem agora que eu perdi aqui? O Buffalo tava aberto. Eu tirei pra ver o negócio. Buffalo Bills. Deixa eu ver, porque aí a gente já descobre se ele... Buffalo pega o Rams. O Rams aí já é um time um pouquinho mais encardido, que vem... O ataque do Rams vem produzindo novamente. Coisa que o Alan falou aí, era o cara que não apostava contra o Rams, né? Foi motivo de piada no off-season, tá vendo? Nada como um dia após o outro. No preview da AFC West, o 49ers do Caos, lá o Luiz, falou a mesma coisa. Ele falou, eu ainda acho que o Tintin lá, como que é o nome dele? McVay, chama que veio. Ainda é um bom técnico, cara. Ele só precisa ter as peças que ele precisa ali. E parece que tá encaixando. E a defesa tá forte. Então vai ser um jogo interessante, porque a defesa do Bills também é muito forte. É um jogo legal pra gente bater o olho aí. Outro destaque, que aí foi a estreia do Justin Herbert. Calouro estreou de uma maneira esquisita, ninguém esperava. No aquecimento, o Tyrod Taylor sentiu dores no peito. Ele já tinha aparecido no Injury Report com dor na costela. Aparentemente o que aconteceu, ele tomou uma injeção para dor na costela e deu uma reação. E ele estava sentindo palpitação no peito, dor no peito, foi pro hospital. E o Herbert, depois que cantou o hino, o Anthony Lynn chegou nele e falou assim, então garoto, é tu que começa, tá? E aparentemente pela entrevista do Anthony Lynn, ele deu risada, achando que era uma palhaçada. Ele falou, não, tô falando sério, você começa mesmo. Pode ir lá pro huddle, sabe? E cara, pra quem não teve preparação pré-jogo, entrou numa fria ali, sem ter tantas repetições com o primeiro time em training, nos treinos, fez um jogo muito bom. Seria um jogo praticamente impecável se não fosse uma cãibra mental bem forte que ele teve ali. Em vez de correr para um first down fácil, tentar um passe que é bem coisa de calor, ele fez a leitura incompleta, ele viu só a cobertura do safety e não viu que o corner do lado oposto já tinha ganhado a jogada e estava correndo para o meio. Tomou uma interceptação ali que ferrou o jogo, já estava em posição de field goal. E esse foi um erro bem ruim dele, e um outro erro foi tomar um sec meio besta ali. Teve um terceiro erro que foi um play action que foi bem engraçado, que ele entrega a bola para um lado e o running back corre do outro lado. Mas hoje o Austin Eckler tweetou que ele ficou a noite inteira remoendo isso porque ele correu do lado errado. Então, não sei se ele tá protegendo o calor ou se realmente ele correu do lado errado, né? Mas assim,
passes firmes no meio campo, preciso, que todo mundo reclamava da precisão dele, tava bem preciso no jogo, teve eu acho 2 bolas, ali hoje eu assisti o All 22, teve 2 ou 3 bolinhas ali que ele podia ter um pouquinho mais de precisão, fez um touchdown corrido, muito raçudo, e um touchdown, um touch bem bonito lá no fundo da endzone, deixou todo mundo animado até o Anthony Lynn vir hoje falar que o Tyrell Taylor é o quarterback dele, que tem mais chance de vencer que o Tyrell Taylor, que o Justin Herbert é reserva por um motivo. E aí tá todo mundo um pouco puto com o senhor Anthony Lynn agora. Mas eu acho que esses foram as principais coisas que aconteceram aí nessa semana 2. Agora, antes da gente passar pro próximo tópico da semana 2... como eu disse lá na introdução, a gente vai abrir o espaço para a Gabi lá da Turma da Tape falar um pouco de college football, falar um pouco sobre o projeto novo para a off-season que vem, para acompanhar o draft e vamos ver aí o que vai rolar. Vamos lá, Gabi, é contigo. E aí, galera, aqui é a Gabi, muito prazer para quem não me conhece, eu faço parte do Vamos a Tape. E eu tô passando aqui para contar uma grande novidade. Bom, de fevereiro a abril vai rolar um podcast muito especial aqui no Flex, que é o Podcast. E nele a gente vai falar a fundo sobre o draft, usando análise tanto de tape quanto de métrica avançada. Porque eu tenho pra mim que pra gente analisar performance, principalmente individual, é muito interessante você utilizar essas 2 diretrizes em conjunto. E para tornar tudo um pouco mais dinâmico, a gente também vai tentar trazer vários convidados, criar quadros, enfim. Eu espero muito que vocês gostem. Mas, enquanto fevereiro não chega, eu tô trazendo aqui para vocês alguns destaques até então no college football. Mas, para começar essa minha parte no podcast, eu quero primeiro destacar o que tá acontecendo, né? Primeiramente, tá acontecendo college? Sim, está acontecendo college. Porém, com o cenário atual, alguns jogadores tiveram a opção de não jogar essa temporada. E foi o que aconteceu, né? As divisões elas estão jogando majoritariamente entre si, né? Com exceção de Notre Dame, por exemplo. E para começar de vez, eu vou falar sobre um jogador que decidiu não jogar essa temporada, mas que para mim vai ser um dos principais assim, do draft 2021. Para mim, ele é um prospect muito completo e é inevitável citar ele aqui só porque ele não vai jogar esse ano. Bom, ele é jogador de defesa, ele é linebacker, né? E o nome dele é Micah Parsons. Ele é lá de Penn State. Apesar dele ter decidido não jogar, né? Com certeza ele sai cedo, como eu disse anteriormente. E certamente ele vai ser o primeiro linebacker. Eu digo isso e não é à toa, né? Porque o Parsons, ele traz tudo que você procura no inside linebacker. Ele tem explosão para cobrir o campo todo, ele tem habilidade para sair de bloqueio e fazer o tackle na linha de scrimmage, ele tem leitura para atacar o gap, habilidade de cobertura em zona e em man coverage, e além de tudo, ele ainda é um dos melhores jogadores da posição quando é pedido para pressionar o quarterback, né? Seja em blitz ou em pass rush típico. E tudo isso que o Parsons ele demonstra em campo é completamente atestado, né, com sua habilidade atlética descomunal, né, que faz dele um jogador basicamente sem buraco no jogo dele. E para finalizar aqui a parte do Parsons, eu quero começar dizendo também que teve um segundo jogador, que ele é de ataque, que também decidiu não jogar nessa temporada, que é o Chase, o Ja'Marr Chase, lá de LSU, né. Ele foi o principal alvo do Joey Burrow ano passado, e não é só o tape dele que é impressionante, não. Ele demonstra, né, grande release na linha de scrimmage, ele também consegue separação com uma explosão e habilidade de atacar o ponto cego dos cornerbacks adversários. Ele tem cortes muito limpos, ele não tem movimento gasto à toa. Ele também ataca a bola no ar com umas mãos maravilhosas. Enfim, ele deu a altura e peso ideal para o wide receiver de perímetro, e quando chegar na NFL, ele provavelmente não vai ter problema com a adaptação, porque ele consegue, né? Provavelmente vai conseguir impactar imediatamente o time, qualquer time que ele for. O segundo jogador aqui que eu vou falar, ele tá jogando e ele é bem óbvio, né? É o Trevor Lawrence. Bom, Trevor Lawrence é meio óbvio dizer que ele também é um top prospect e que provavelmente vai sair cedo. Então eu não vou ficar citando isso aqui, né? Também não vou ficar citando as jardas aéreas dele, enfim. Pra mim, ele é um jogador muito completo, né? Nessa última semana,
Ele lançou para 3 touchdowns em 9 tentativas, e é bem perceptível que ele tem todas as ferramentas físicas necessárias que um QB precisa, né? Tape e produção, enfim. A precisão dele com diferentes nuances nos passes, fazendo qualquer tipo de lançamento por todo o campo, impressiona demais. Porque sempre varia também, né, entre lançamentos com bola com velocidade e com toque, conseguindo muita antecipação com bolas mais longas. E quanto à presença no pocket, seu footwork tem melhorado em cada campanha de Clemson e já não chega a ser um problema, né? A leitura também, né? A leitura dele passou a ser um pouco menos limitada, que é algo normal para um quarterback a nível de college, e de qualquer forma, como eu disse, ele é um jogador completo, né? Então, mais futuramente a gente analisa ele de forma mais profunda, enfim. O segundo jogador que eu vou citar aqui também é indispensável, né? Junto com o Lawrence, ele estava no time da semana, de acordo com o PFF, que é o running back Travis Etienne. Ele já possui 230 jardas da linha de scrimmage em 2 jogos. Pois é, ele é muito versátil, contribui tanto para o jogo aéreo quanto para o jogo terrestre. E a melhor característica dele é a explosão, né? Em campo aberto. A capacidade dele fazer cortes assim rápidos em velocidade é realmente impressionante. Bom, partindo para o terceiro jogador, né? Uma forma mais rápida de falar, é o Marlon Williams, que também estava no time da semana. Ele é lá de UCF e colocou uma respeitável start line de 10 recepções para mais de 150 jardas. Ele é um wide receiver muito físico, né? Que é uma arma utilizada principalmente na red zone. Então é bom ficar de olho porque ele vai subir bastante aí no board de acordo com o que a temporada passa. Bom, o próximo jogador também é um wide receiver, que é o Tylan Wallace, de Oklahoma State, que depois de uma lesão séria ele ficou impossibilitado de se declarar pro draft de 2020, né? Eu gosto muito, né, particularmente, e ele já demonstrou que vai ser cotado como um dos principais na posição. E analisando, né, esse primeiro jogo dele, ele já chegou com 4 recepções para 94 jardas, né? Ele é uma presença ofensiva bastante importante. Eu gosto da forma como ele disputa a bola no ar, na hora da recepção, como as mãos dele são boas. Ele também tem uma boa capacidade de jardas após a recepção. Bom, próximo jogador eu quero destacar aqui, que é um dos maiores destaques para mim, que é o tight end de Miami, Brevin Jordan. Né, no matchup mais esperado da rodada entre os dois times ranqueados de Miami e Louisville, o Jordan ele conseguiu impressionantes 7 recepções para 120 jardas. Pois é, ele foi muito decisivo, né, para a vitória do time. Ele tem ótimas mãos, ele tem jardas após a recepção, é bastante ágil. E para finalizar, eu quero agradecer a atenção e a paciência de todos até aqui e até a próxima. Isso aí. Então vamos pro segundo bloco aqui da semana 2, que é aproveitar o Glaucio aqui, que é fisioterapeuta, para falar uma das coisas que todo mundo abriu os olhos aí, tava todo mundo assustado nessa semana 2, que é a quantidade brutal de lesões que teve aí, não só na semana 2, como na semana 1, na semana 2, tomando essas 2 lesões, 2 semanas, que teve de lesão foi uma coisa assustadora, assim, tava todo mundo meio assustado. Grandes estrelas, né, se lesionando. A gente teve o Christian McCaffrey se lesionando, parece que é algo mais leve, pelo que falaram até agora. Foi um entorse, né, do tornozelo. Entorse grande, pesadinho até. Perde algumas semanas, né, mas não foi igual, por exemplo, o Saquon Barkley, que pelo jeito... Ele é fora da temporada. O Saquon Barkley, Glaucio, eu não sei se você estava acompanhando no jogo, ele saiu baleado, ele volta, faz uma corrida e aí ele cai morto. Eu vi o lance só depois, sabe? E vendo o lance, assim, quando ele sai, ele faz a corrida e, se eu não me engano, ele disputa com o Jackson, que empurra ele para fora do campo. E na última pisada dele, se eu não me engano, o pé meio que firma e roda o joelho. Ali foi. Se não tinha sido antes, ali o ligamento foi. Sabe, pé fixo no chão, com movimento de rotação, ligamento rompido, não tem muito segredo. Não. Pois é, então, e eu achei estranho isso, porque ele saiu baleado e eu tava acompanhando, porque a gente no Fantasy No Flex tava com ele, e eu falei, caraca, machucou. Aí ele voltou pro campo, eu falei, tranquilo. Aí na jogada seguinte foi lá e machucou de vez, cara. Eu não sei se foi responsabilidade da comissão técnica de não segurar ele um pouco, ou se... Não dá pra saber, sabe? Porque
geralmente os caras fazem, o cara machucou ali, sentiu alguma coisa, vai pro banco, a Steph faz análise, né, inicial, um testezinho básico ali, pra ver se tá firme e tudo mais. Se o cara der ok e não tá sentindo, tô bem, volta pro jogo, né? Pode ser que ele tenha falado, não, vou segurar aqui, não vou falar não tá doendo, tal, tá tranquilo. Isso é uma hipótese, né? O jogador sempre quer jogar, né? Então. Ou a segunda foi a hora que arrebentou mesmo, tá? Tipo, foi o pé, fixou no chão, rotacionou, rompeu. Mas também isso acontece mesmo, né, negócio. Às vezes machucou e tipo, já tá pra estourar, né? Eu lembro que o McKinnon no 49ers, ele teve uma contusão nos treinos, todo mundo achava que ele tinha rompido o ligamento, aí quando fizeram a ressonância, boa notícia, não foi tudo isso, tá? Vai ficar 2 semanas fora e depois ele volta. Aí ele voltou para os treinos depois de 2 semanas e no último treino do training camp estourou de vez o ligamento. E aí, para mim, ficou meio claro que assim, não estourou da primeira vez, mas ficou quase estourado, né? Ficou no limite, qualquer soprinho. Eu tenho um problema sério com a equipe médica de Santa Clara. Eu já venho há algum tempo falando, eu não gosto da staff do jeito que eles trabalham lá. Sinceramente, eu não concordo com muita coisa. Tanto é que de 2018 para 2019, se eu não me engano, eles trocaram alguns médicos, eles criaram um cargo novo. Teve alguma coisa assim para chamar um cara que era da NHL, tipo... Pra prevenção, né? Lá porque eles estão vendo que tem alguma coisa lá que não tá dando certo, sabe? Eu não sei se a preparação física não está sendo correta, se eles não estão sabendo trabalhar com o clima da Califórnia, que é um pouco, né, um pouco diferente assim, das outras regiões. A água da Califórnia, cara. O negócio da Califórnia é só ferra. Só. Eu sinceramente, eu não gosto muito da preparação que eles fazem lá, não. Talvez eu tenha uma hipótese assim, que tenha relação com o tanto de lesões que o Fortnite sofre já há algum tempo, né? Nas pré-season e nos primeiros jogos. E esse ano é um caso à parte, óbvio, porque a gente tem mais ou menos como aconteceu em 2010, 2011, quando teve aquele problema com o comissário lá, que os times perderam alguns tempos lá, deu problema comissário e a NFLPA lá, e foram perdidos algum tempo de preparação, e aquele ano teve um monte de lesão também no começo, acho que foi 2010, 2011, alguma coisa assim. 2011. Esse ano é um ano atípico também, né? A gente não teve a pré-temporada, então era meio que esperado que aconteça um elevado número de lesões aí, sabe? E a gente tá vendo o resultado dentro de campo, né? Só ainda sobre o Saquon, o ano passado ele teve a lesão, foi no calcanhar, né? Eu não lembro se foi no tendão de Aquiles, foi uma lesão no calcanhar, ankle, né? Não sei se é tornozelo, pode ser tornozelo também. E esse ano é ACL, né? É o ligamento cruzado do joelho. O primeiro Broken Dreams lá é sobre essa lesão, né, Glaucio? Isso, ele tem um pouco a mais, né? O Tyrell, ele sofreu a ruptura dos dois, né? Do anterior e do posterior. E teve algum probleminha ali, menisco e algumas coisinhas a mais. Mas dá para entender muito bem lá. Se você assistiu você vai entender um pouquinho o mecanismo da lesão. Já bem legalzinho. Então... É triste, mas E é uma lesão complicada, é uma lesão que pega bastante running back, exatamente por isso que você falou, né? É jogador que tá trocando de direção ou faz o spin move. E no spin move mesmo, se você prende o pé no chão... Isso. E qualquer movimento que você faz, rotacional, que você tenha a sua base fixa, se girar, é muito provável que rompa ligamento. Ô Glaucio, eu não quero dar esperança para nenhuma fanbase, não, porque não tem. Mas de curiosidade mesmo, eu queria entender como que o Jerry Rice estourou o ligamento do joelho na semana 1 e voltou na mesma temporada. Como que faz um negócio desse? Cara, eu não li sobre. Eu vou até adicionar para ver isso aí. Mas provavelmente não foi ruptura total, tá? Para ele voltar a jogar na mesma temporada, não foi ruptura total. Tem que ser uma ruptura parcial, pode ser um estiramento do ligamento, alguma coisa nesse sentido, porque ruptura total é 6 meses, 7 meses de recuperação, é impossível voltar na mesma temporada.
Se for parcial, você faz um trabalho de reforço muscular com a musculatura ao redor do joelho, né, que fazem inserção ali e protegem, auxiliam a equilibrar, né, o joelho. Mas chega a fazer cirurgia se for parcial? Depende, mas pode ser que não. O nível dela vai depender muito. Se ele teve uma ruptura leve, né, uma parcial leve ali, ele fazendo esse reforço muscular, ele consegue trabalhar e voltar a jogar na mesma temporada. Mas se fizer cirurgia, você acha que dá para voltar? Ou... Depende do tipo da cirurgia também, tá. Sabe? Aí daria para voltar também. Até porque hoje ainda é muito mais tranquilo, a nossa medicina evoluiu muito nessa parte de recuperação. Na época ali já era um pouquinho mais complicado e tudo mais. Por isso que eu acredito que não tenha sido uma ruptura muito... E ele já não era tão novo, né? Ele já estava para mais dos 30 anos, né? Também a recuperação, né? Quanto mais velho a gente é, a recuperação é um pouco mais lenta. O Philip Rivers jogou com o ACL parcialmente rompido um jogo de playoffs, né, cara? Mas é quarterback, né? Sim, o wide receiver é mais que a gente gostaria, tá? Pulando numa perna só, jogou a rodada. Mas ele, no fim da temporada, ele precisou fazer cirurgia. Eu acredito que... Igual, eu também rompi o lateral, jogando futebol americano mesmo. E... Tomou uma pancada? Não, cara, eu foi na pile ali, eu fui recuperar um fumble. Pularam em cima da minha perna. E aí, cara, foi pela primeira ressonância que eu fiz foi parcial, mas o médico sugeriu fazer a cirurgia. E aí ficou nessa aí. Eu acabei falando pro médico que eu não queria fazer não, e meu joelho ficou uma bosta pra sempre. Na próxima eu escuto o médico. Tinha um professor meu que dizia, ó, que eu levo até hoje: a melhor cirurgia é aquela que a gente não precisa fazer. Mas tem hora que não tem como, você tem que ir pra faca, senão você não vai melhorar, você não vai ficar 100% de novo. Mas assim, o médico sugeriu fazer cirurgia, eu não quis fazer, eu fiz fisioterapia e meu joelho ficou uma bosta, mas faz 6 meses que eu tô treinando com personal, então fez um serviço, fez trabalho de fortalecimento do meu joelho e agora eu tô conseguindo treinar forte e sem dor. Então acho que o que fez o meu joelho ficar uma bosta mesmo, talvez, Glaucio, não sei se tem a ver, é que eu tinha 77 quilos e eu fui pra 106, né? Não sei se... não, eu acho que talvez tenha um pouco a ver. Mas é isso, cara, joelho é complicado. Outra lesão, outra coisa que chamou atenção, e aí já pra duas pessoas do 49ers pra trazer essa memória ruim. Desculpa, viu, Alan? Desculpa, Glaucio, mas tem que falar um pouco, cara, sobre a polêmica do gramado sintético, que trouxe tantas lesões ali. Você acha que tem a ver mesmo? Pode ter sido o turf ali que gerou essas lesões? Contribuiu, né? Eu acredito que tem, assim, relação, pois o tipo da chuteira que o pessoal usa, essas cravas mais altas, no gramado natural, quando você firma o pé, dependendo do jeito que tá, você consegue girar e a grama não vai te segurar tanto, entendeu? Ela não vai dar tanto. Sai o tufo de grama, né? Isso. O turf ali, essa grama sintética, ela prende muito o pé. Ela prende muito o pé. Você pode ver na lesão do Bosa mesmo, que ele tá com a ponta do pé, e ele tá na ponta do pé, e mesmo assim ele não consegue tirar o pé na hora que o cara tá empurrando ele. E daí o joelho dele gira, e é feio. É feio. Sabe? Dá pra ver, a hora que ele cai, ele sabe que ele lesionou, ele coloca a mão no joelho, igual o Sacon. Ele coloca a mão no joelho sabendo que ele rompeu o ligamento. Não tem. Ele tá com a ponta do pé. Você pega o vídeo pra você ver, ele tá com a ponta do pé girando, o OL Jets joga ele pro chão e na hora que gira o joelho, tchau. Não tem o que fazer. Eu não sei se ainda usam isso. Na época que eu jogava, as chuteiras de DL, além das cravas normais, ela tem umas outras cravas pra aumentar a aderência, né? Pra você fazer o bloqueio ali, pra você fazer a entrada, né? Ter mais sprint. O LDL tem aquelas cravas na frente da chuteira, assim, né? Elas são pequenas ali, que é pra firmar quando você tá de ponta de pé mesmo, pra ter mais tração. E eu acho que isso prende um pouco mais o pé no chão, né? Sim.
A lesão do Thomas também, né? Mais ou menos assim. Ele vai dar o arranque, ele gira e rompe, né? Eles ficaram em dúvida um pouco com relação à lesão dele ali, mas o mecanismo é basicamente o mesmo que o Bosa. O Bosa foi muito mais. Essas lesões, Glaucio, até onde esse training camp reduzido, não só o training camp em si, a gente tem que entender que desde março, né, basicamente, as academias estão fechadas, então os jogadores estão treinando em casa, por mais que eles tragam personal trainers ou estejam fazendo algum tipo de trabalho, não é a mesma coisa de você estar em um ambiente preparado, né? Não é. Até onde isso pode ter influência nessas lesões? Não, influencia bastante, porque você tem que fazer um reforço muscular ao redor, você tem que preparar, e por mais que você faça o reforço muscular, vamos dizer assim, né? Você fez ali o quadríceps femoral, você fez um reforço ali, que o pessoal tem muito esse problema, né? Estiramento do quadríceps e tudo mais, posterior também. Então você faz o reforço, mas o tendão, que é onde segura, ele não tá pronto ainda, ele precisa de um pouco mais, entendeu? Uhum. E por você estar fazendo essa preparação em casa, por mais que você tenha o personal ali, a cobrança é um pouco diferente, né? De você estar num local especificamente com todo mundo fazendo isso aí. E além de tudo, perder uma pré-temporada, perder aqueles 4, 5 jogos que a gente acha chato pra cacete, mas é necessário, né? Faz diferença, sabe? Você vai sentir a pegada do jogo, porque a gente sabe que o training camp é uma velocidade, é uma intensidade, e o jogo é totalmente diferente, né? Por mais que a gente faça a simulação de jogo, é totalmente diferente, né? Faz muita falta o aumento dessa preparação e a pré-temporada, esses jogos que a gente não gosta. Então, a gente até antes de começar a temporada, a gente tinha comentado, e o rapaz que veio, Júnior, ele também é lá do Vasco Almirantes, também preparador físico, tava comentando isso. Ele falou, eu acho que vai ser complicado, principalmente no começo da temporada, porque depois de um tempo, né, o treino ali vai se desenvolvendo, eles voltaram para as facilities, vão treinando, a tendência é que melhore a situação, mas no começo ele falou que a gente podia ver isso, e realmente estamos vendo. Algumas coisas a gente pode achar que não, por exemplo, ele rompeu o ACL, é uma lesão de ligamento, isso não tem a ver com a musculatura, mas aí é um grande erro, né? Tem total, porque é um conjunto, né? É como se fosse uma máquina. Se você coloca uma pedrinha no meio dos rolamentos lá, alguma coisa vai ter problema, entendeu? Se ela não tá lubrificada o suficiente, ou se ela não tá, a correia não tá apertada o suficiente, vai dar problema. Não adianta. Se tudo não tiver sincronizadinho, se tudo não tiver colocadinho no lugar fixado, vai dar problema. Eu queria falar dessa história do turf, né? Que independente se essa que estava em Nova York é pior do que o normal ou não, né? Mas historicamente o nível de lesões em turf é muito maior do que em gramado com grama natural, né? E isso é uma coisa que já há anos me incomoda. Não vou dizer que me incomoda, porque tem muita coisa que não é do jeito que a gente gostaria, mas é uma coisa que para mim não faz sentido, numa liga multibilionária como a NFL, eles não investirem mais em terem todos os estádios com grama natural. Eu sei que tem dificuldades e afins, mas, já é um esporte que tem um número alto de lesões, e eu acho que o investimento não é tão grande assim para você reduzir um pouco o que for possível, né? Diminuir um pouco a probabilidade de lesão, porque o quanto que a liga perde com o Nick Bosa fora, com o Saquon Barkley fora, com o McCaffrey fora 6 semanas, né? Às vezes quarterbacks, né? Graças a Deus a gente não teve ainda muitos quarterbacks fora, mas a gente perde 2, 3 quarterbacks estrelas. A liga perde muito com isso, né? Eu lembro que o São Francisco, quando mudou de estádio, teve vários problemas com o gramado natural, não estavam conseguindo acertar o assentamento da grama, né? Então saíam os tufos, virou até piada, né, na internet, né, mesmo nas transmissões. E aí muita gente sugeriu que vamos abortar isso aí, vamos colocar a grama sintética, e o dono do time bateu o pé e falou, não, a gente vai trocar esse gramado 50 vezes se precisar, e trocou, sei lá, eu perdi as contas de quantas vezes eles trocaram, gastaram uma fábula, mas ele foi até conseguir acertar a grama natural para não precisar da grama sintética, porque o time vai fazer 8 jogos lá,
e ele não quer que os jogadores tenham um risco maior de lesão do que outros times da liga. Eu acho que é meio inconcebível para mim que todos os donos de time não pensem assim, né? Que é uma vantagem competitiva clara. Já nota-se a tendência já há algum tempo, que nem tu falou, dessas lesões no turf. E o problema é que nem teve essas lesões agora com o 49ers, e a NFL vai investigar, mas o dono do Giants já comentou que ele não vê problema em fazer jogos lá. Então, ele que joga, né? Defende, vai fazer o quê? Aí, tem problemas em lugares mais frios, né, da grama natural, em estádios fechados, mas eu acho que com a grana que a NFL tem, se investisse um pouco em pesquisa e achar alguma solução... resolver. Né? A lesão do Jimmy mesmo tá muito relacionado ao gramado, tá? Aquele pezinho preso lá atrás, aí são duas coisas para mim. Agora eu vou meter um clubista aqui. A grama ali que ele prendeu um pouco o pé, e os árbitros que esqueceram as flags no vestiário antes de entrar no primeiro quarto. Porque as pancadas que ele levou depois do apito e tudo mais, os caras não jogaram a flagzinha lá, mas isso aí é clubista falando. Cara, quem que era o Léo? Não lembro, alguém do grupo falou assim, cara, do jeito que tá aí, eu acho que dava pra tirar o Jimmy G lá pro terceiro quarto, mas não tinha como. Ele jogou com tornozelo a menos. Ele jogou com tornozelo a menos. Mas parece uma lesão mais leve, né, o caso dele. Parece algo mais leve o caso dele, né, Galcio? Sim. Acredita ser que ele perca umas 3, 4 semanas, no máximo, assim, sabe? Já diminuíram. Eles tinham o prognóstico inicial de 4 a 6. Eu já tava com o coraçãozinho grave e tem expectativa de voltar, talvez, até não no próximo jogo. Então, é um caso a se avaliar ainda, né? Mas NFL é esporte de alto rendimento, eu nunca ponho a mão no fogo. Isso aí. Além disso, não vale a pena nem se a gente fosse fazer um podcast pra falar de todas as lesões, era 3 horas de podcast, porque é muita lesão. Mas eu acho que os principais nomes é esse aí, o Michael Thomas parece que também já deve voltar, o Chris Godwin se machucou, mas parece que também já volta. Só pra ter uma apanhada, assim, né? Teve os nomes aqui. Teve um defensive end do Falcons, um tackle, o McGarry, né? Ricardo Allen, o safety, do Ravens teve o Tevin Young, aí o McCaffrey, aí o Drew Lock e o Sutton no Broncos. Green Bay teve Devonta Adams, Paris Campbell no Colts, e o Malik Hooker, né, que também é Aquiles, fora da temporada, foi feio também. O Brandon Liedner, do Jaguars, DJ Hayden, nos Chargers teve Tyler Tida, o Ken Akers, Malcolm Brown e o Joe Notbone nos Rams, Dolphins o Byron Jones, nos Vikings o Anthony Barr, o Saquon Barkley e o Shepard no Giants, o Perryman e o McGovern no Jets, no 49ers, Bosa, Garoppolo, Monstert, Thomas, o Blair no Seahawks, o Jonathan Joseph no Titans, Brandon Sheriff no Washington, e acabou aqui, graças a Deus. Caraca. Que é muita gente. Eu esqueci de falar, o Monstert também prognóstico de volta, né? Isso. Ele teve uma torçãozinha leve ali no tornozelo, deve voltar aí. Acho que fica fora dessa partida contra o Giants e deve voltar na outra partida. Menos mal. Mas vamos continuar acompanhando essa questão das lesões, porque é algo assustador aí pra primeira semana. Algumas grandes estrelas da liga aí já ficando fora. Eu já coloquei minha vela aqui pro próximo jogo, né? 49ers e Giants lá no Perth de novo. Eu já coloquei minha velinha, tô fazendo minha novena. Já rezando aqui, porque o negócio pode ser feio de novo. Agora, vamos dar uma passada nesse último bloco pros jogos da semana 3. Começando com o jogo de quinta-feira, Alan, que é o jogo que vocês fazem lá na turma da Tape, o Vamos a Tape, Jaguars e Dolphins. Jogo da Flórida, né? 2 times da Flórida. E 2 times aí, o Jaguars, que vem com a Minshew mania, o Minshew realmente jogando muito bem. No preview aí a gente trouxe uma galera da AFC Sul, a galera não botava muita fé no Minshew, mas começou muito bem, né, Alan?
Sim, tá jogando bem mesmo. A gente nunca sabe, né, quando o quarterback se destaca. Eu lembro que o Bruno falou isso quando a gente estava fazendo o redraft, né, do ano passado. E ele falou, pô, o quarterback que se destaca quando vem nessas situações improvisadas, a gente nunca sabe exatamente se o quanto que é o talento e o quanto que não tem nada a perder, os caras não tem filme não tá preparado, e também já ninguém espera nada do time mesmo, então ninguém gasta muito tempo para parar. E aí ele vai levando, né? Tem um destaque no começo e depois tem uma leve quedinha, que foi o que aconteceu com ele. E a gente não sabe se vai aquelas primeiras semanas que ele se destacou ou se foi só o fogo de palha. Mas, pelo menos o começo dessa temporada aí tem uma evolução boa. Ele está comandando bem o ataque, né? Poucos erros, boas leituras, passes precisos, principalmente a precisão tem chamado bastante a minha atenção. E do outro lado a gente vai ter o Fitzmagic, né? Então é Min Show de um lado e Fitzmagic do outro, no Swag Bowl, é o bigode contra a barba. É duro dizer, mas é um jogo que eu tô com vontade de assistir, né? Por incrível que pareça. Pois é, cara. Vamos ver o que dá. Até porque o Dolphins pode começar a temporada 3-0 ali com o Tua no banco, pode começar a rolar uma pressão para a entrada do calouro, né? Vamos ver. O jogo de quinta-feira os técnicos adoram para fazer essas mudanças, né? Porque tem um tempinho maior depois para fazer a preparação para o próximo jogo, né? Então pode ser mesmo. Em seguida, no domingo, a gente vai ter Giants contra 49ers. Aí o Glaucio chamou bastante atenção pro turf do nosso querido estádio do Giants. Ave Maria Ball, isso aí. Browns joga contra o Washington. É um jogo interessante também. O Washington vem de 1-1 e o Browns de 2-0 também pode ficar 3-0. O Browns complicar a temporada. Não tá tendo um bom começo de temporada aí. Nossa, o Browns... Não, o Browns ganhou, né? O Browns ganhou do Bengals. Agora vai embalar. Verdade. O Alan é o cara que acredita no Browns aí. Eu sou o último. Agora, dois times que vêm de derrotas é o Eagles e o Bengals, né? Eles jogam entre si. Se o Eagles perder essa, pode pensar do ano que vem já, hein? Parte da defesa já pedindo a cabeça do Wentz. o Bengals deu trabalho pro Browns ali. Não é impossível, não. O Chargers também deu trabalho. E olha o suador que o Chargers deu no Chiefs, hein? Então cuidado com esse Bengals. O Patriots pega o Raiders, a gente já comentou um pouco desse jogo. O Falcons pega o Bears. Deus do céu. É um jogo interessante também pra ver, porque o Falcons começou bem mal. O Falcons é o rei do garbage time, deixando alegre todo mundo que tem os jogadores no Fantasy, mas na realidade é uma tristeza, né? Esse último jogo aí contra o Cowboys, olha, vou te falar que foi uma das coisas mais bizarras que eu assisti nos últimos anos. Parabéns, Falcons, aí, por bater mais um recorde. Parece que nunca decepcionou, né? Hoje saiu, né, Alan? O primeiro time a perder depois de fazer 39 pontos sem gerar nenhum turnover. Os caras se superam, né? Bills e Rams jogam também, a gente já falou que esse jogo é bem interessante. Esse é bom. Horas, é um jogo bom de assistir. Steelers pega o Texans. Texans também que ainda não venceu, né? Oh, que surpresa. Complicado aí pro Texans. Vikings pega o Titans, é outro jogo interessante de ver. O Chargers, aí já passando por jogos das 5 horas, vai pegar o Carolina Panthers. Talvez a gente veja Justin Herbert em campo de novo, muito provável. Num jogo contra uma defesa um pouco mais fraca. Vamos ver qual vai ser. O Colts do Philip Rivers, que gerou turnover nos 2 primeiros jogos, pega o Jets. Agora é um jogo para ele criar moral e comandar esse ataque. Jonathan Taylor correu muito bem com a bola no último jogo, destacou. Seahawks e Cowboys é um jogo interessante também. A defesa do Cowboys não tá aquelas coisas, né, Alan? Esse jogo é pra ter ponto, hein? De novo. E o ataque do Seahawks tá ajustadinho. Então, perigo aí pro nosso querido Cowboys. O
Cardinals, um dos times sensações aí desse começo dessa temporada, vai pegar o Lions. Jogo legal também pra assistir, porque Kyler Murray começou muito bem esse ano. E o wide receiver que vale uma segunda rodada ali, né? O nosso querido DeAndre Hopkins. Pega uma bolinha ou outra ali. Só pra... On fire. Eu só queria dizer, depois que começou essa temporada, eu não consigo mais assistir Bela Adormecida. Pra mim não dá. Pelo amor de Deus, cara. Eu tô tendo pesadelo com esses anão. É Branca de Neve, Branca mas... de Branca de Neve. Quem tem filho que sabe essas coisas. Então... Toca pra mim. O Alan manja. Branca de Neve, justo. Verdade. Pelo amor de Deus, não dá. A divisão só tem quarterback não, cara, incrível. O Broncos pega o Buccaneers. Broncos provavelmente vai jogar sem o quarterback, né? O Drew Lock. Eu acho que vai perder uns jogos aí, negócio. A expectativa é que ele fique aí umas 6 semanas fora, pelo menos, né? Uma lesãozinha também aí. O time assinou essa semana hoje. Assinou com o Blake Bortles. Então tá tranquilo ali esse... Os caras falaram que é pra ficar tranquilo que ele é o reserva do reserva, né? O que eu duvido muito, mas tudo bem. E aí é mais um jogo pra gente ficar de olho, esse jogo do Broncos aí, porque pra ver como vai se comportar o Buccaneers, que a gente falou um pouco, né, Alan? E a defesa do Broncos aí é uma defesa que tá sem o seu principal pass rush, que a gente já nem falou, já perdeu a temporada, né, o Von Miller. Mas mesmo assim é uma defesa uma defesa perigosa. Mas esse é um jogo que o Bucks tem que ganhar com uma certa tranquilidade, né? Sem ataque do Broncos. Sem o quarterback, sem o principal wide receiver, não dá pra pensar. Falar pra galera do Broncos, aí eu entendo vocês, tá? Tamo junto. Tamo junto. E aí depois o jogo de domingo à noite, né? É o jogo de Saints e Packers. É um jogo... Esse jogo é curioso também, hein? O Michael Thomas vai voltar? Alguém sabe? Não, parece que tava jogo a jogo, ou seja, dia a dia, né? Pra saber se ele voltava. Mas, pelo visto, eles vão até dar uma forçadinha pra ele voltar aí, porque tá feia a situação. E o Aaron Rodgers aí, que a gente passou a off-season discutindo se ele era quarterback top 5, se ele não era... Ele decidiu dar uma resposta aí e começou... Tá cagando pra gente, né? Começou essa temporada mandando os caras enfiarem eu esperava que no rabo, né? Eu esperava que o Sanders indo para o Saints fosse render alguma coisa lá, ainda mais agora com a saída do Thomas. Até agora... Rendeu uma vitória pro No Flags no Fantasy. Obrigado. O Davante Adams tá machucado mais grave? Alguém? Como é que tá o prognóstico dele? Deixa eu verificar isso. Eu acho que ele perde umas semaninhas aí também. Porra, Sunday Night sem o Michael Thomas e sem o Davante Adams é broxante, né, meu? Sacanagem. Mas o melhor jogo da semana, sem a menor dúvida, é o jogo. Ele deve ficar fora desse jogo. Ele deve ficar fora desse jogo. Pelo menos. Triste. Mas o melhor jogo, sem dúvida, da semana é o jogo da segunda que vem, né? O jogo vai ser Ravens e Chiefs. Esse é o jogo dos dois não tem como perder, últimos MVPs. Lamar Jackson contra Patrick Mahomes. Os dois começaram muito bem a temporada. Os dois ataques muito explosivos. Puta jogo pra assistir. Vai ser muito, muito interessante esse jogo. Expectativa de Seed 1 e Seed 2. Pois é duro dizer isso na semana 3, mas esse jogo pode valer a bye, né? Não é difícil não. Porque o único que vai ter bye é o primeiro da conferência, né? E como os dois se enfrentam, é um jogo que garante até o empate, né? Sim, então pode ser a diferença entre você ter uma bye ou não. É um jogo bem importante. Isso aí, já na semana 3. Mas legal, a gente passou aí por todos os jogos, comentamos os principais assuntos da semana. Sempre lembrando o pessoal aqui que aquele compilado que a gente fazia comentando jogo a jogo, né? Do jogo a jogo da semana, dando as premiações pro melhor jogador, pro melhor calouro e pro pior jogador.
isso está sendo feito agora na live do No Flags, que excepcionalmente vai ao ar na quarta-feira, no dia do lançamento desse podcast, já que não deu certo de fazer na terça-feira, vai ao ar na quarta-feira. Então, se você quer ver a opinião jogo a jogo da galera do No Flags, é só entrar lá no youtube.com/noflags e conferir na live lá todas as premiações. Lembrando que as premiações vão pro Twitter dos jogadores e você pode votar na enquete lá no Twitter qual o seu jogador favorito, a melhor jogador, pior e o melhor rookie. Beleza, Alan? Vamos colocar agora o melhor lesão também. Temporada lesão mais feia. Meu Deus. Cara, brigadão, Alan, pela participação mais uma vez. Valeu, Glaucio, primeira participação sua no podcast, volte mais vezes. Alan, lá no canal do Endzone 51, o que vem por aí? Pois é, deu uma paradinha agora, porque começou a temporada, turbilhão de coisas, a gente está se organizando, mas eu quero fazer um vídeo, eu fiz uma análise no Twitter, quem não conseguiu ver ali a thread, dá um pulinho lá, ficou bacana, sobre a Five Trap, né, uma cobertura para pegar os quarterbacks de surpresa. Eu vi que teve gente te plagiando aí. Então, curti e copiei, pô. Fizemos uma piadinha lá. Mas a interceptação do Philip Rivers, né, contra o Jacksonville Jaguars foi fruto dessa cobertura. E eu coloquei o que eu consegui colocar ali de imagem no Twitter, mas eu quero ver se eu faço um vídeo um pouquinho mais detalhado, que para quem não está familiarizado com os termos, acaba ficando mais fácil de entender. Vamos ver quando é que eu consigo soltar, porque ainda preciso fazer o vídeo do Vamos a Tape dessa semana. Tô com o Jaguars, o vídeo tá pela metade, ainda preciso finalizar até amanhã, senão a chefia me pega pela orelha. Show de bola. E Glaucio, Broken Dreams, camisetas, o que vem por aí? Essa semana eu trouxe o segundo episódio do Broken Dreams, falando sobre o wide receiver do Chicago Bears, o John Knox, segundo. Uma história bem triste lá, vale conferir lá no YouTube do No Flags. Em breve, o terceiro episódio a gente vai soltar. E sobre as camisetas, dá uma conferida na loja que vale a pena, a qualidade é sensacional. Vai sair conteúdo novo em breve para outros times aí, ó, o pessoal do Houston Texans, Green Bay Packers. Aí o Paulo tá me cobrando uma do Chargers aí, vamos fazer uma do Chargers em breve também. E vale a pena porque a qualidade é muito boa e é de primeira. Olha mesmo, cara, acabou de chegar a minha semana e baita camisa. Tecido bom, tampa tá bonita, canecas também estão bem bonitas, é isso aí. Galera, foi um prazer mais uma vez participar aqui do podcast com vocês. Também as zebras de volta, No Flags está acabando. Aquele abraço.